É um Flamengo que não estava entregando, para mim, principalmente qualidade, tá? Não estava entregando qualidade. E ontem eu vi qualidade. Né? Claro que as pessoas cobram, pilhado, mas o Flamengo poderia ter jogado melhor, mas eu, como eu sou um cara que sou muito crítico do trabalho do Tite desde que ele chegou ao Flamengo e na seleção brasileira, que eu não acho que ele foi a maravilha que as pessoas no Brasil dizem, né? Pessoas no Brasil não, muitas vezes a imprensa, né? Porque o povão, mesmo o público, mesmo o torcedor, também não achou o trabalho do Tite essas maravilhas na seleção brasileira, não. Agora, como eu sou um crítico, eu tenho muito caráter para falar também quando eu acho bom. E aí é o que eu falo, jogou bem, eu vou elogiar. E eu acho que o Flamengo ontem, contra um Bahia que é perigoso, porque tem isso. Mas não jogou tão bem. Como não? O Bahia não criou nada. O Bahia só criou uma chance com o Everaldo no primeiro tempo, que o Everton Ribeiro achou ele num passe perfeito, cara a cara, e depois o Bahia não criou mais nada. Então o Flamengo teve um equilíbrio defensivo que não tem há muito tempo, vale-se dizer isso, e atacou, criou chances. Só eu já lembrei algumas aqui. Então, é um Flamengo que, se jogar assim, na minha opinião, até o fim do ano, tem grandes chances de conquistar pelo menos 2 títulos. Só que eu só digo que não pode cair na armadilha do primeiro jogo contra o Palmeiras, Bruno. Porque o primeiro jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, pronto. Eu tava eufórico aqui no programa. Vocês lembram disso? Aí eu falei, agora vai, agora o Tite encontrou. Depois um bando de jogo de bosta. As bostas de jogo contra o Bolívar, a bosta de jogo contra o Botafogo, a bosta de jogo contra o Corinthians, a bosta de jogo na volta contra o Palmeiras. O que eu digo é que agora esse bom jogo sirva como lição para o Flamengo engrenar, né, Bruno? Até o fim do ano. Você acha que isso pode acontecer, inclusive com os reforços que estão chegando? Bom, eu acho que pode jogar melhor, mas eu acho que ontem também jogou melhor porque ele descansou. Com a sequência de jogos que o time vai ter, porque está em 3 competições, vai ter um monte de jogo ruim de novo, não tem jeito. É humanamente impossível jogar bem todas. Dá para jogar melhor mais vezes. O time fez uma opção, mesmo que não tenha sido totalmente programada, mas fez uma opção pelas Copas. Então, no Campeonato Brasileiro, acho que até o jeito que o time encara o jogo é diferente. O mês de agosto era um mês, acho que mais para resistir do que para jogar bem, porque era um mês cheio de jogo, com 3 duelos com o Palmeiras, com um duelo com o Botafogo, com jogo na altitude. E o time resistiu, acho que esse é um ponto, eu já falei até isso antes, que é diferente do Flamengo desse ano do ano passado. Esse time resiste. No período de Copa América resistiu também. Ficou ali desfalcado, jogando quase sempre com o mesmo time e ficou na parte de cima da tabela. Mas no Campeonato Brasileiro eu acho difícil ele ter uma sequência muito grande, porque ele está nas 3 e nas Copas o comportamento, mesmo que não seja intencional, ele é um pouco diferente. Então acho que o Flamengo tem muita condição de ganhar a Copa do Brasil. Na Libertadores é um dos candidatos, sem dúvida. No Brasileiro eu acho que ele não vai conseguir brigar. Eu acho que no Brasileiro eu imagino que a disputa vai ser entre o Botafogo e o Palmeiras. Com todo respeito ao Fortaleza, mas eu acho que o título vai ficar entre o Botafogo e o Palmeiras, porque o Flamengo está envolvido em tudo e os outros não estão. Então acho que o Flamengo sim pode jogar mais, não é só a quantidade de jogos, não, claro que não é justificativa para alguns jogos muito ruins, mas eu não acho que vai conseguir ter uma sequência de vários jogos bons, porque ele vai ter muito jogo. Acho que, entre outros pontos, o jogo de ontem foi melhor porque ele descansou. Mas é um Flamengo que, nas 2 Copas, ele é candidato às 2. Ele pode até ganhar as 2, não vai ser nenhuma surpresa se ele ganhar as 2. E outra coisa para lembrar, né? Eu acho que dá sim para o Flamengo jogar bem, porque eu acho que o Flamengo tem um elenco muito forte. A gente sempre fala que tem que construir elenco, que tem que ter bons jogadores no banco. Eu acho que está na hora também de quem está no banco dar conta do recado, pô. Porque eu concordo, o Flamengo está nas 3 competições, é o único agora que está brigando nas 3, é o único. O São Paulo ainda estava também. Era Flamengo e São Paulo brigando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. São Paulo caiu. O Flamengo continua muito forte na Copa do Brasil, muito forte na Libertadores e forte no Brasileirão, né? Porque tem um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo a menos contra o Internacional, ele fica a 3 do Botafogo. Ou seja, tá brigando ainda pelo título brasileiro. Eu só acho que os reservas do Flamengo precisam começar a ser cobrados como os titulares, porque são reservas de luxo, são reservas contratados a peso de ouro. Então, eu acho que o Flamengo pode ter boas exibições,
tendo um rodízio de time. Agora, Flávio Prado, que atuação do garoto Everton Araújo, hein? O Everton Araújo, graças a Deus, tira a necessidade de colocar o Alan para jogar. Porque desde que o Alan chegou ao Flamengo, é um futebol trágico do Alan. Ou ele tá machucado, ou ele tá jogando mal, ou ele tá errando em lances decisivos que geram derrotas ou tiram vitórias do Flamengo. E o menino entrou com personalidade e correu. Aí eu te pergunto, Flávio, tem também a importância do Gerson nessa atuação do Everton Araújo? Porque, primeiro, o Gerson hoje é um baita jogador ali no meio-campo do Flamengo. E, segundo, muitas vezes durante o jogo, as câmeras flagraram o Gerson ali conversando com o Everton Araújo. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Antes de mais nada, eu queria dizer que considerei a classificação do Flamengo heróica. Eu considerei. Como você é ridículo. O quê? Você é patético. Por quê? A classificação do Flamengo, pronto, ela foi a mais fácil de todas. Eu achei heróica. Eu achei uma classificação heróica e com vários jogadores e tal, novos, então foi importante. Só para o nosso público saber, e o Vanderlei Nogueira também, que te conhece há muito tempo, saber, é que esse palhaço, Vanderlei Nogueira, ele teve a cara de pau de dizer que a classificação do Corinthians não foi heróica. Não foi heróica, a classificação no minuto final. Aí eu falei que foi heróica e agora todo jogo ele fala que foi heróico. Esse tonto. Eu falei nada de Corinthians. Eu elogiei, Vanderlei, elogiei o Flamengo. Você vê como é que é a injustiça na vida. E ele entende que eu tô falando. Eu nem lembrava do jogo do Corinthians. Eu tava falando do heroísmo de ontem do Flamengo. Mas... vou tacar minha solidariedade. Muito obrigado, Vanderlei. Realmente. Pô, vocês viram que foi de graça. De graça, do nada. Graça. Cumprimentei, falei não tudo. Não teve nenhuma intenção de... Nada. Não é meu perfil. Mas falando do Flamengo, o Pilhado, o Flamengo sempre, ele teve, agora, nos últimos tempos, ele está repatriando jogadores. Mas a história do Flamengo, de grandes jogadores, sempre vem da base. O Flamengo sempre revelou muito. E, ultimamente, ele tem revelado e vendido esses jogadores. De repente, com essa dificuldade de contratar jogadores, a dificuldade de colocar gente para jogar, ele pode ser obrigado a usar os meninos e aí abrir oportunidades. Quando esse menino Everton entra e tem o Gerson do lado dele, é ótimo. Ele vai ter um aprendizado muito grande com o Gerson, até o que fazer e o que não fazer. Tem o Lohan, que apareceu também, que é muito bom. Tem aquele outro menino que eles não gostam, o Matheus Cunha, é isso? Que é o meiazinho que chega. É o Vitor Hugo, saiu. Não é o Vitor Hugo, não. O Gonçalves. Matheus Gonçalves. Que o Flamengo. O cara tem uma habilidade, eu acho que ele é um jogador especial. Agora, realmente ele está com dificuldade. Agora, ele é um menino. Não aproveitar esse menino eu acho, sabe? Porque ele é muito bom jogador. O Wesley, quase queimaram o garoto também. Acho que o Flamengo precisa ter cuidado com essa coisa de pegar os meninos da base e colocá-los como tem que colocar. Devagar, tem responsabilidade, não são eles que vão resolver, e aí, de repente, eles resolvem. Eu acho isso fundamental para o time do Flamengo ter sucesso, porque não é toda hora que ele vai trazer um jogador de fora, ele vai dar certo. O Alan, você acabou de falar aí, realmente até agora não funcionou. O Gabriel foi ótimo, agora parou de funcionar. Então, não é toda hora que... E talvez você não precise investir tanto. Você usa esse jogador, eu sei até que o projeto você revela o garoto, vende e traz jogador mais tarimbado lá de fora. Mas, de repente, você pode fazer uma mescla disso. Usar meninos da base. O Flamengo tem uma base muito importante. A do Fluminense é a que mais revela. Aí o menino do Fluminense que for não der certo, o Flamengo até traz. Mas eu acho que usar jovens é uma marca do Flamengo que ele estava abdicando. E o Palmeiras tem usado muito bem isso. O ano passado, o principal jogador do Palmeiras, motivo de virada de tudo, Hendrick. Esse ano, diferencial do Palmeiras, Estevão. Dá para fazer isso. E de vender, claro. Não tem como segurar a carreira do garoto. Mas acho que o Flamengo abdicou desse tipo de jogador e acho que está na hora de retomar essa origem. O Flamengo sempre foi assim, ele foi um revelador de jogadores. A grande geração do Flamengo, do Cláudio Coutinho, primeiro título da Libertadores, basicamente eram jogadores todos originários do próprio clube. Então, eu acho que realmente voltar essa história, quando aparece um garoto desse fazendo sucesso, agora tem que ter paciência. Ele não vai jogar a próxima tão bem, a outra também não, de repente ele volta a jogar de novo. Tem que ter paciência e não queimar o garoto, que é uma bobagem você desperdiçar. Para o garoto chegar aí, o Flamengo já investiu muito nele. Né? Custou caro para o Flamengo. A base, tudo direitinho. Então aproveita esse tipo de garoto. Eu penso assim, viu, Pilhado? Eu acho que o Flamengo tem que voltar mais a sua visão para os jogadores que ele mesmo revela. E muitas vezes tem jogador que chega e que não tá jogando nada, que é o caso do Alan.
Foi a melhor coisa o Everton Araújo ter jogado ontem. E aí, Pedro, o Flávio lembra da situação do Palmeiras. E eu digo, hoje não tem clube que saiba usar melhor a base que o Palmeiras. Só que também é fácil falar isso de um clube que está revelando só fenômeno, pô. Entendeu? Porque uma coisa é você dar chance pro Matheus Gonçalves, que aí eu discordo um pouco do Flávio. Eu não acho um baita jogador, não. Eu acho ele bom, eu acho ele habilidoso, mas ele já teve algumas chances no profissional e não engrenou. Vou lembrar aqui o Lohan, gente. O Lohan começou super bem no Flamengo, de repente, eu não sei se deslumbrou, eu não sei se sentiu a pressão, de repente ele caiu de rendimento. Só que no Palmeiras é diferente. No Palmeiras você tem Estevão, que é muito acima da média. Você tem o Endrick, que é muito acima da média. Você teve o Luiz Guilherme, que era ali acima da média. Não compara com o Endrick e Estevão, mas também é um jogador acima da média. Agora, o Flamengo precisa aproveitar a base, sim, mas com jogadores que vão dar conta do recado. Porque, eu vou dar exemplos aqui. Vitor Hugo não deu conta do recado. Surgiu, jogou um jogo bem, depois caiu muito de rendimento. Lohan jogou o começo bem, caiu muito de rendimento. Pode ser que no Flamengo a cobrança seja mais exagerada e assim os garotos não consigam render o esperado. Mas comparar com o Palmeiras nesse caso, né, Pedro? Às vezes pode ser até desleal, porque os caras do Palmeiras são muito acima da média, principalmente o Endrick e o Estevão. Eles seriam comparados ao que foi o Vinícius Júnior no Flamengo, que aí sim, era um fenômeno desde os 13 anos, eu fazia muita cobertura do Flamengo na época, todo mundo falava, fica de olho no Vinícius. Vinícius é um garoto de 13 anos que já joga no Sub-14, decide tudo, e aí toda categoria que ele ia, ele começava a decidir. Que aí é o caso do Endrick e do Estevão, né? Graças ao João Paulo Sampaio, o trabalho fantástico dele nas categorias de base do Palmeiras. Boa tarde, Pilhado, amigos aqui do Bate Pronto da Jovem Pan. Mas é um debate que a gente tem, vira e mexe aqui no programa, sobre esse assunto, categorias de base, os jogadores extra-série. Palmeiras revelou 2 em um curto espaço de tempo, Estevão e Endrick. Mas o jogador que fica no clube, porque esses 2 atletas vão reforçar o caixa do Palmeiras, estão reforçando o caixa do Verdão, mas ficam pouco tempo. O atleta que fica no clube, que é revelado, aquele nota 7, é o que fica. E é o que, de repente, às vezes faz o clube repensar se precisa, de fato, gastar 30, 40 milhões de reais num jogador, como o Alan. Gabriel Menino, o Vanderlan. Se você forçar, você cobre lá. Tem vários. Tem vários jogadores, mais ou menos, tipo nota 6, 7, né? E que cobrem. Às vezes você gasta uma fortuna para trazer um jogador do mesmo porte e não dá chance para esse. Palmeiras tem 2, né? Mas com certeza tem outros que a gente pode lembrar aí. O comum, é que eu tô falando comum, mas às vezes tá acima aqui daquilo que a gente imagina de futebol, dentro do próprio clube, e não recebe uma oportunidade. Aí o clube vai lá e gasta um dinheirão, 40, 50 milhões num jogador de fora. Sai pelas mãos. Pelos dedos. Lembra que nós falamos aqui. Revela tanto que não dá para usar todo mundo. Não dá para usar todo mundo. Então, alguns vão embora. Aí, no Flamengo, o Pilhado até falou do Alan, né? O torcedor questiona bastante esse tipo de contratação. Se tem um cara ali na base, que às vezes não é um extra-série, mas apresenta um bom futebol, já teria feito o Flamengo economizar uma grana. Eu tenho essa visão sobre categoria de base. Agora, o Flamengo que entrou em campo ontem na Copa do Brasil é o Flamengo que a gente quer assistir no Campeonato Brasileiro. Um Flamengo com muita vontade, ainda mais quando a gente fala dos jogos dentro do Maracanã, em Copa do Brasil, porque amassou o Palmeiras no Maraca. Ontem jogou com muita vontade, não cedeu oportunidades para o Bahia, que é um time que gosta de ter a posse de bola, mas que não conseguiu criar, até por conta da organização do Flamengo na partida de ontem. E o Flamengo, mais uma vez, nessa semifinal de Copa do Brasil, já é a 4ª vez consecutiva que consegue chegar na semifinal. E é esse Flamengo, principalmente o Flamengo das Copas, que a gente quer ver no Campeonato Brasileiro. Eu acho até que o Flamengo deveria priorizar muito mais o Campeonato Brasileiro do que a Copa do Brasil. Acho que dá muito mais dinheiro. A grana da Copa do Brasil é considerável? É considerável. É a maior premiação do nosso futebol. Mas o Campeonato Brasileiro, a gente está falando de uma jornada de 38 rodadas, você tem os direitos de transmissão que pagam muito mais do que a Copa do Brasil, você tem bônus de patrocinadores. Então, no final das contas, é um título que
eleva o patamar de qualquer clube e, ao mesmo tempo, te dá muito mais dinheiro do que a Copa do Brasil. Então, eu acho que o Flamengo deveria priorizar Brasileirão e Libertadores, né? E a gente tem visto um Flamengo com muito apetite, com muita vontade na Copa do Brasil. Eu acho que o planejamento deveria ser diferente nesse sentido, Pilhado. E aí o Pedro levanta um tema que é a prioridade do Flamengo. E aí eu concordo com ele que o brasileiro tem que ser prioridade, mas eu tenho certeza que não será. Porque agora que o Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil, é a semifinal contra o Corinthians. O Flamengo não vai poupar jogador numa semifinal contra o Corinthians, né? As duas maiores torcidas do Brasil. Olha a audiência, né? É que a gente mesmo vai ter aqui, as emissoras vão ter nas transmissões desses jogos, são as duas maiores torcidas do Brasil, tá? Frente a frente. Depois o Flamengo vai ter uma final de Copa do Brasil, se ele passar pelo Corinthians, contra dois arquirrivais. Porque o Vasco é aí ao lado do Fluminense e do Botafogo, o maior rival, né? Eu acho que o Vasco é até um pouco acima, junto com o Fluminense ali, do Flamengo no Rio de Janeiro. É o Vasco. O Flamengo não pouparia time numa final contra o Vasco de Copa do Brasil, até porque aí o Tite tá morto. Tá morto. Se numa final contra o Vasco, numa Copa do Brasil, o Tite poupa jogadores, e eu entendo que o brasileiro seja mais importante, meu amigo, esquece. A torcida não vai perdoar pela rivalidade, assim como o Atlético. Porque o Atlético, diante de todas aquelas polêmicas do José Roberto Wright na Libertadores, aí o Flamengo ganhou o Brasileiro e Libertadores em cima do Atlético, depois o Atlético teve, né, a tua revanche naquele jogo histórico da Copa do Brasil, quando o Atlético virou para 4-1, o jogo naquele eu acredito, e foi para a final da Copa do Brasil, foi numa semi contra o Flamengo. Então tem uma rivalidade muito grande. Se você perguntar para o torcedor atleticano qual é o time que você mais detesta tirando o Cruzeiro, a resposta vai ser Flamengo. Pode ter certeza. Então, eu entendo o que o Pedro diz, né, de ser ali o brasileiro a prioridade, mas eu duvido. Agora na semifinal da Copa do Brasil, eu acredito que o Flamengo vai focar nos mata-matas, mas concordo com o Pedro. O Flamengo tem totais chances de ser campeão brasileiro ainda. E aí eu pergunto para você, Vanderlei Nogueira, você acredita que o Flamengo vá poupar jogadores ou na Copa do Brasil ou no Brasileiro, ou o Tite vai ter que se virar? Eu acho o seguinte, eu acho que ele vai ter que fazer rodízio dos principais jogadores. Num jogo, joga Arrascaeta, joga Luiz Araújo e Michael, que deve estar se recuperando. No outro jogo, joga Gerson, De La Cruz e Bruno Henrique. Eu acho que ele vai ter que começar a pensar assim, e quero saber também do Bruno, depois do Vander, poupar principais jogadores numa e principais jogadores na outra, e fazer um rodízio, senão vai quebrar. Não tem o que fazer, Vanderlei Nogueira. Você viu que já teve um probleminha de caspa ontem, o Arrascaeta, uma coisa rápida, ele se preocupou, mas nada que possa gerar algum problema para o elenco do Flamengo, nesse momento. E ele que é uma espécie de cristal, tem que tomar cuidado com ele, mas usar bem na hora certa, porque ele tem talento para valer, todo mundo sabe disso. Eu acho que ele vai poupar só o necessário, sem grande profundidade, sem radicalismo, sai 11, entra 11, nada disso. Só deve ter informação, a gente sabe que a área é importante no Flamengo, dá informações técnicas importantes, científicas para o Tite, então ele vai só o necessário. Eu acho que ele não está na cabeça dele, olha, vou poupar para aquela competição toda a minha orquestra, ou quase toda a minha orquestra. Eu não acredito nisso. Eu acho que só o necessário. Tem elenco o Flamengo para isso. A gente voltar para a Rádio Jovem Pan em 5 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vanderlei Nogueira falando sobre a situação do Flamengo, poupar em quais competições. Pode concluir, Vander. Obrigado, Asmar. Só o necessário, eu estava dizendo exatamente isso, só o necessário, não fará nada radical.
tipo, nossa, descansou boa parte da tropa, quase toda a tropa, para aquela competição, para este jogo, para aquele jogo. Eu acho que o Tite está nessa fase de que está vivo em 3 competições, ele sabe que todo mundo acha, e é verdade, que o elenco é bom. Todo mundo acha que tem jogado demais, mas teve alguns dias que pôde descansar. Mas com o elenco que tem, com os jogadores sendo liberados pelo departamento médico, ele pode ser forte em todas as competições. Eu acho que ele não vai agir de forma radical em nenhuma delas. Só vai poupar, Asmar, o que for absolutamente necessário. Se colocar, olha, teve um probleminha leve com o Arrascaeta, é bom tirá-lo da próxima partida, ele vai fazer. Ele está, imagino, traumatizado, não quer perder jogadores por muito tempo, vai tomar cuidado com isso, mas vai usar o necessário.